A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Pedro, bom dia Luiz Cairo. Bom dia Cris, bom dia ouvintes. Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio, nós aqui ó, ao vivo no feriadão, mas também quarta-feira, é bom, nossa, né, a cidade está uma tranquilidade, Cris. Você viu, gostou? Chegamos cedinho aqui. Gente, um dia gostoso para você, se você estiver dormindo, deixa o seu subconsciente ligado, alguma coisa, mas escute o programa de hoje, viu? Lembrando que durante o programa você pode mandar um e-mail pra gente com suas perguntas, crisnaradio@uol.com.br. Só durante o programa que eu vou usar esse e-mail para lhe responder sobre a linguagem do corpo, a saúde, a beleza, a obesidade, todos os problemas que você pode perguntar no crisnaradio@uol.com.br, tá bom? Gente, para quem não sabe, né, gente que tá ligando o programa hoje aí, falou, cadê o Luiz Torlone? Ele está às 9 da manhã, meu querido amigo, nós trocamos de horário. Então agora eu falo, meu horário era às 9, né? Eu falo de linguagem do corpo e leis universais, e ele fala sobre os dentes, para quem não sabe. E ele está lá, às 9 da manhã, se você quiser, espera que ele vai estar falando com você. Gente, a linguagem do corpo sempre traz uma confusão danada na cabeça das pessoas. Primeiro, a linguagem do corpo é misticismo? Não, não tem nada a ver com misticismo. É imaginação? É dedução? Não. O que é a linguagem do corpo? A linguagem do corpo, você pode chamar de metafísica da saúde, assim como o nosso querido Val Capelli, né? Então você pode dar o nome que você quiser, mostrando o que o corpo fala. O organismo, ele está totalmente conectado ao cérebro, nós sabemos disso. Cada parte do cérebro, cada célula do cérebro tem uma correspondente no organismo. Então, quando você tem estados emocionais, tipos de pensamentos, condutas fixas, você terá um resultado no seu corpo. E até a medicina psicossomática sabe disso. Explicando melhor, psicossomático não significa uma doença imaginária. Psico, né, a parte psíquica, soma significa corpo. Então, por exemplo, o câncer, ele é uma doença psicossomática, que é um estado emocional extremamente negativo na pessoa. É uma pessoa para baixo, é uma pessoa deprimida, é uma pessoa que não consegue perdoar as coisas desagradáveis que acontecem na vida dela, principalmente quando acontece uma traição, um abandono, uma perda profunda, uma humilhação constante, e ela se fecha. Ela não consegue falar, ou se ela fala, ela não consegue se resolver por dentro. Daí o câncer. E é psicossomático. Então, quando a gente fala sobre a linguagem do corpo, eu estou falando que todas as doenças, todos os acidentes, sem exceção, inclusive doenças hereditárias, existe a explicação psíquica das doenças hereditárias, que é a repetição do comportamento e do padrão mental daquele parente seu que teve a doença, papai, mamãe, ou os antepassados, e que você está repetindo o padrão mental e comportamental e você não sabe, né? Está dentro da genética de você repetir o comportamento. Se você descobre que você está repetindo aquele comportamento que vai gerar aquela doença, então nós auxiliamos você a eliminar esse comportamento, encontrar o seu verdadeiro eu de paz, de alegria, de liberdade, de perdão, de reconstrução da vida. E é onde você não desencadeia a doença. Você passa a ser você mesmo dentro do teu estado divino, tá bom? Temos uma pergunta, Lu? Temos uma pergunta, sim. A Elaine Cristina, ela tá dizendo bom dia para nós todos, né? Bom dia para você também, Elaine. É a nossa aluna? Não, acho que não. E ela quer saber, ela quer que você fale sobre anemia. Elaine, bom dia para você. É que eu tenho uma aluna chamada Elaine Cristina, senão ela teria falado, né? Então, é o seguinte, anemia
pela linguagem do corpo, significa, vamos lá, anota bem, tristeza arrastada por muito tempo. Segundo, complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade é assim, a gente não percebe que tem. Para chegar a ter anemia, porque o sangue, pela linguagem do corpo, significa a alegria da vida. A alegria, aquela energia vital, né, que você atrai dos céus, a vontade de viver e aquela saúde maravilhosa. Então, se você tem anemia, significa que seus sonhos estão em frustração. Por que a gente deixa para lá os nossos sonhos? O que acontece na cabeça de uma pessoa para ela viver ajudando todo mundo menos ela mesma? Vamos lá, segue o raciocínio. Por que uma pessoa, ela chega ao ponto de se anular perante seus próprios sonhos, seus desejos sinceros pessoais, porque tem que ajudar alguém, porque tem que socorrer a família, porque tem que se dedicar a um marido, tem que cuidar de um papai e uma mamãe, e deixa seus sonhos. Isso significa insegurança, pessoa que foi anulada desde a infância. Não é que você simplesmente não sabe correr atrás dos seus sonhos. Existe um sentimento de culpa enrustido nisso tudo aí. Se você fizer uma boa terapia, você vai descobrir que você deixou seus sonhos de lado porque você tem um sentimento de culpa e que não é muito consciente. Você vai, culpa do quê? Você precisa sempre estar cuidando de alguém para não sentir remorso depois. E isso incutiram na sua cabeça quando você era pequenininha. Então tá na hora de você fazer uma boa terapia, buscar o seu direito da felicidade. Você não vai abandonar ninguém, não é isso. Se você abandonar, aí sim, você vai ficar muito mal. Mas cuidar também, administrar melhor o seu tempo, tá bom? Gente, o sangue, tem qualquer doença do sangue, não só anemia. Vamos falar, por exemplo, sobre o colesterol negativo alto. O colesterol negativo alto, você vê que tem muita gente que faz dieta direitinho. Vai lá no nutricionista, no médico e prescreve lá a dieta e a pessoa faz direitinho, bonitinho. E mesmo assim, ela fica com o colesterol alto de vez em quando. Aí ela fica em dúvida. Puxa vida, eu estou fazendo tudo direitinho, eu já reprimi todos os meus desejos alimentares, faço tudo direitinho e ainda tenho colesterol alto. Então, o que seria o colesterol? É a mesma resposta da anemia. Porém, colesterol significa o empecilho que você se colocou no coração relacionado a coisas muito fortes, pesadas e tristes que aconteceram no passado e que hoje bloqueia a sua felicidade. Você não consegue esquecer, você não consegue parar de pensar ou de falar no passado, naquelas coisas desagradáveis, tristes, que te aconteceram, seja na família, no trabalho, nos amigos, no amor. Se você parar de falar do passado e entender que você mereceu, vamos dizer, pelas leis do universo, você mereceu, você atraiu, e foi uma grande lição de vida para hoje você se tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais alegre e auxiliar aqueles que passam pelos problemas que você passou no passado, né? Então, olha só, acabe com o seu problema de colesterol racionalizando. Coloque raciocínio em cima. Não deixe mais as emoções ficarem à frente, tomando conta, amarrando e escravizando você com as coisas do passado que você não pode mudar. Lu, tem mais? Então, a Daniele Aine, ela deve ter ouvido a resposta que você deu para a primeira ouvinte, e ela está perguntando aqui, como mudar esse padrão mental e comportamental sem me afastar da família? Legal, legal. Pela rádio, veja, a gente tem 25 minutos só para poder dizer o que é a linguagem do corpo. Mas muitas vezes fica precária realmente a minha resposta, porque eu preciso responder muita coisa, falar muita coisa, e existe sempre tratamento específico para cada comportamento. E aí eu diria para você, não devemos abandonar nada, não devemos abandonar ninguém. Claro que em algumas situações, as pessoas às vezes precisam se afastar, com certeza. Às vezes é melhor para todos quando alguém se afasta. Isso é uma realidade. Porém, jamais a gente deve dissolver uma família, diluir uma família, porque a gente começa a fazer uma terapia. Muita gente entra para falar com um psicólogo numa sessão terapêutica e passa assim, 1 mês, 2 meses de sessões terapêuticas. Sabe o que acontece? A pessoa começa a ficar forte,
ela já começa a dar patada na família, ela começa a lutar agressivamente pelos seus direitos, só porque está fazendo terapia. Sabe o que acontece na cabeça de um marido, de uma esposa, de filhos, pai e mãe, quando alguém que está fazendo terapia, que está se libertando por dentro, vem e agride a família ou começa a condenar a família? Eles ficam com ódio do terapeuta. Claro, eles acham que o terapeuta está colocando caraminholas na cabeça da pessoa. E não é isso. É que a pessoa está se descobrindo. E por isso eu te falo, Daniele, você precisa se descobrir. Claro, sozinha é muito difícil, porque você tem um padrão de comportamento. E nós podemos mostrar para você novos padrões, incluindo a sua família. Amando mais, perdoando mais, sendo mais tolerante, mais paciente. Claro que a gente pode ensinar você. Existem as técnicas da PNL, da reprogramação mental, que você vai ficar... Porque uma pessoa quando sabe o que quer, e ela sabe para onde ela está indo, ela não fica mais nervosa, né? Não precisa dar patada na família, judiação. Trata com mais amor, que aí você vai ter muito o resultado positivo e não vai precisar sair da família. É claro que tem solução. Você olhando para sua família parece que não, mas a gente está acostumado a tratar desses problemas, tá bom? Vamos lá, Lu? A Ana Paula, ela descreve assim: eu nasci com uma má formação congênita nos ureteres. Fez cirurgia corretiva aos 9 meses. Ela teve também disritmia cerebral e foco irritativo do lado esquerdo. Fez tratamento ainda como criança e hoje ela não tem sequela. O que é que tá no lado esquerdo, o quê? Disritmia cerebral. Aí ela quer saber Não. O que é do lado esquerdo que ela falou? Então, disritmia cerebral e foco irritativo do lado esquerdo. Aí ela faz uma pergunta: essas doenças tiveram a ver com a mamãe e o papai? Por isso que ela não tem mais? Que ela fez as tratamentos? Claro, ela já deu a resposta. Eu costumo trabalhar com vários tipos de técnicas, mas a principal, a minha base é o Tao, o taoísmo, né? O Yin e o Yang. Tudo no universo só tem duas polaridades, claro. E essas duas polaridades, opostas e complementares, é que fazem o giro do planeta, o giro do universo e a reprodução das coisas, as construções e criações de tudo. Até a luz, para acender, tem que ter uma fiação, positiva e negativa. Então, quando eu me refiro a doenças, que as pessoas têm doenças e acidentes, falta de prosperidade, por quê? Teve desarmonia com o papai e a mamãe, é um fato. Porque quando o papai e a mamãe, eles têm muita harmonia sincera, não adianta, para o subconsciente não adianta, papai e mamãe se darem bem só socialmente, ou só aparentemente. Porque as energias que as pessoas emanam na sinceridade impregna as crianças, impregna os animais domésticos, as pessoas captam. Isso é física quântica também. Então é claro que quando você nasceu, Ana, a sua mãe deveria ter uma tristeza muito profunda. O ureteres, né, significa a saída da alegria ou da tristeza. E a sua mãe teve muita tristeza. Por quê? De 0 a 7 anos e meio, a criança capta. Ela está em sintonia total com mulher. Olha que interessante. Com a mãe ou com a mulher que cria. Então, tudo que a mamãe sente, de bom, de ruim, que ela pensa e não fala para ninguém, reflete no corpo da criança. É impressionante. E quando a gente vai para escolas, que eu dou muitas palestras em escolas, e eu converso com os pais, eu converso com os professores a respeito das doenças das crianças, e eu mostro que as crianças ficam doentes devido ao reflexo da desarmonia dos pais ou até dos professores. Então, é claro que essa disritmia cerebral com o foco irritativo do lado esquerdo sua mãe tinha uma mágoa profunda do seu papai. E principalmente do papai dela, e ela não sabe disso, né? Ela transferiu para o papai, para o seu papai, para o marido dela. Então, é claro que depois foi desaparecendo. Quando você já fez os seus 15 anos de idade, você vai saindo completamente do padrão mamãe e papai, que acaba aos 14 anos e meio. E aí você passou a ter sua própria doença através das suas próprias emoções. Então, é claro que este desvio, vamos dizer assim, acabou quando você se separou energeticamente dos seus pais, tá bom? A Nati Altava, o nome dela. Nati Altava. Que bonito, olha. Ela fala: bom dia, sempre durmo bem e acordo com dor de garganta e às vezes dores nos ouvidos.
Ai, Nati, você dorme bem porque você se joga na cama e fecha os olhos, não é? Pois é. Agora, se você por um acaso se joga na cama e começa só a pensar porcaria, lembrar das porcarias que você não pôde dizer, que você escutou e não pôde debater e tal, você dormiu bem, mas vai acordar mal. Nós, antes de ir para a cama, você sabe que eu tenho uma brincadeira, eu já falei isso na rádio acho que uma vez. Eu tenho assim, quando eu chego em casa, que eu chego muito tarde, eu dou palestras à noite, aí, nossa senhora, eu chego meia-noite até desadrenar, eu ligo a televisão. Eu vou colocando assim, ao invés de eu assistir a televisão, eu não estou assistindo a televisão. Eu vou jogando, fazendo uma higiene cerebral. A televisão é como se fosse uma lata de lixo e eu vou jogando todos os meus pensamentos e sentimentos dentro da telinha. Olha que interessante. É um trabalho de PNL. E aí eu durmo com a cabeça vazia e acordo extremamente bem. Você precisa fazer um exercício, descubra a sua forma de exercício, que você se identifique, fica no sofá, não vá fazer limpeza ou higiene cerebral na cama. Isso não pode fazer. Deitar, ficar... Antigamente eu fazia isso, ficava olhando para o teto antes de dormir e ficava pensando. Você ancora. Você ancora. Cada vez que você vai dormir, seu subconsciente lembra das porcarias que você ficou pensando ou falando. Então, antes de ir dormir, Nati, você precisa se resolver. Porque é dor de garganta, né, que ela falou? E ouvido. E ouvido. O que é garganta e ouvido? É chakra laríngeo. Ou seja, você é uma pessoa autoritária. Você não quer escutar. Você quer falar e não pode. Ou fala e as pessoas não te obedecem, não te escutam, não fazem direito. Se você começar a se tornar mais tolerante, mais amorosa, mais bondosa consigo mesma, você vai ver que as pessoas têm o tempo. Elas têm um tempo. Não adianta você forçar a barra. Ou falar, poxa, não tá me entendendo? Que saco, eu falo, ninguém me entende. Ou não adianta falar. Claro que não adianta falar. Depende do jeito que você fala, você nunca vai ajudar ninguém a mudar, não é? Ninguém muda ninguém. Com amor, sim. Vai chegar no tranco, não muda. E aí você fica mal. Você dorme bem, porque, como eu falei, você ignora essas coisas. Só que seu subconsciente não ignora, não. De manhã ele te ataca, tá bom? Então limpa o cérebro e o coração antes de dormir. Vamos lá. O Fernando de Sorocaba, ele quer que você fale sobre olhos irritados, vermelhos, especialmente o esquerdo. Tá e bom. Espinhas constantes no rosto, que com medicamento diminuem, mas não somem. E será que as espinhas estão também do lado esquerdo? Fernando, bom dia para você. Os olhos representam nossos superiores, aqueles que têm poder emocional sobre nós, mesmo se não lembramos deles. Então veja, o olho direito, é tudo que eu estou te falando para todos os nossos queridos ouvintes, é uma medicina egípcia. Veja bem, é diferente de várias formas chinesas que são pregadas. O olho direito representa, calma aí que eu vou falar do esquerdo. O olho direito significa a lua e a mamãe. O olho esquerdo representa o sol e o papai. Então é claro que pessoas que ficam com os olhos esquerdos, irritados, seja por que razão for, o pretexto inconsciente que você der, a poeira, não sei o que caiu no olho, não importa, significa raiva e frustração contra um homem. Que homem? Um homem que você, às vezes, pode ser até um bebê no berço, que ele tem poder sobre você, te amarra, não sei. Tem que ver que homem é esse. Perceba, faz o seguinte, faz um exercício de memória, de percepção, de observação. Cada vez que seu olho esquerdo ficar irritado, reflete, tenta ver que homem é esse que você se preocupa exageradamente, ou que ele está sempre lhe trazendo problemas, dúvidas, ou que ele está limitando a sua vida ou não te entende, tá certo? Então veja, por mais que você ache, foi meu irmão, meu cunhado, meu primo, o primeiro homem é sempre o modelo, é o papai. Faça a oração do perdão para o papai. E você vai ver que todos os outros problemas com os outros homens que são só derivados vão desaparecer também. E espinhas acontecem em pessoas muito irritadiças, pessoas muito nervosas por dentro. Você precisa de paz.
eu já estou vendo realmente que você é que é o crítico. Porque a pessoa que tem espinha é crítica demais. E o que faz o crítico? Ele só olha o lado feio das coisas. Ele faz questão de identificar as porcarias e os erros. Isso é um pessimismo muito grande. Falta-lhe bondade no coração em relação a você. Você está fazendo maldade com você mesmo, ficando irritado, se envenenando desse jeito, se suicidando desse jeito. Ama mais os outros também. Ama os defeitos como se você fosse aquele vovozinho, sábio. Tenha paciência. Você é muito irritado, tá bom? Se acalma. E um beijo no seu coração. Só mais uma pessoa, né? Já são... Não dá mais tempo? Não, faltam só 5 Ah, minutos. não, então tá. Então, gente, toda quarta-feira, 8 da manhã, tá aqui o programa Linguagem do Corpo com Cristina Cairo e Luiz Cairo, respondendo questões. Infelizmente, o tempo é curto. Tá bom, urge. Cris, vamos falar da nossa agenda, Vamos né? lá. Lembrando que toda sexta-feira tem atendimento gratuito para pais e filhos. Tá? Vocês podem se inscrever pelo 5082-2822. Pais e filhos, até 14 anos, de 4 a 14 anos. Problemas com os filhos, problemas no relacionamento, nós temos um grupo de voluntários totalmente treinados por mim, e eles têm a especialidade deles. E eles têm, acima de tudo, uma especialidade que não se encontra em escola nenhuma, que é o amor. E você pode se inscrever e é gratuito para você ser aconselhado e receber reiki gratuitamente. Sexta-feira, dia 9, você vai estar dando uma palestra lá na feira Expo Alto Astral no AMB. Ah, meu amigo Roger, tá um sucesso. No dia 11... Eu saí na revista Veja, na Vejinha. Na Vejinha São junto Paulo, com a mãe de Iná. Eu achei bonitinha a mãe de Iná. No dia 11, no domingo, às 10 horas, você vai estar no Jabaquara, lá no Centro Espírito. Isso. Né, depois, todos esses locais, a gente passa o telefone do Instituto depois. Aí liga aí a Marizilda da informação total. No dia 13, terça-feira, às 14 horas, você vai dar uma palestra lá no Céu da Vila Formosa. Céu da Vila Formosa, que dia? Dia 13, terça-feira. Isso, legal. Que mais? No dia 15, quinta-feira, às 20 horas, estaremos em Mogi das Cruzes com o nosso querido Luiz. Ô, gente. Lá na ABCC-AT, que é uma palestra beneficente. Tem que levar 2 litros de leite. E você estará ajudando o combate ao câncer, lá viu? No Alto Tietê. No Alto Tietê, com o nosso querido Luiz e a querida Lourdes. É uma organização maravilhosa. Veja bem, é só para mulheres. O tema é saúde, beleza e prosperidade pela linguagem do corpo, só para mulheres. Mas homem pode entrar, viu? Pode, eles disseram que os homens vão poder entrar para ver. Não, também pode fazer pergunta assim, vai ser muito legal. Vamos lá. Dos dias 16, 17 e 18, nós estaremos em Monte Alto. Monte Alto, a cidade de Monte Alto. Palestra sexta-noite, sábado, o dia todo de curso de linguagem do corpo. E no domingo, no domingo, curso de meditação para você aprender a fazer em casa. Então, se você quiser mais informações ou não pegou tudo que o Lu falou, então ligue para 5082-2822 ou acesse o site www.linguagemdocorpo.com.br. Tem todas as informações, inclusive lá, vocês procurem Oração do Perdão e faça para papai e para mamãe. Vocês vão ver que, nossa, 90% dos problemas da sua vida, até que pessoas desenganadas, pessoas que não prosperam, gente que não consegue ter filhos, quando faz oração do perdão toda noite para papai e para mamãe, é impressionante como os caminhos começam a abrir. É tão simples fazer oração do perdão para o papai e a mamãe, que na verdade um monte acaba dando desculpa, falando assim, imagina, tadinho do meu papai, tadinha da minha mamãe, ou então, eles já morreram. Não importa se você conheceu eles não, se eles morreram, se eles se davam bem com você, o que importa é que se sua vida está amarrada, é claro, é óbvio. Para quem estuda isso, é óbvio que veio da sua infância. Coisas que você nem sabe, nem lembra por mecanismo de defesa. Teu papai e tua mamãe pode ter te tratado extremamente bem. Porém, como é que eles se tratavam? Que você olhava aquele modelo de relacionamento, né, que você trouxe para a sua vida aqui. Ou sofrimentos inconscientes, sofrimentos secretos do papai e da mamãe, e que eles emanaram isso quando você era bebê e que ficou impregnado no seu subconsciente. Sua
primeira base. É o papai e a mamãe, mesmo que não sejam biológicos, mesmo que sejam adotivos. Então, gente, está na hora de vocês se libertarem. E como está lá nos 10 mandamentos, que eu acho lindíssimo, né? Honrai pai e mãe, para que Deus te dê longevidade na terra. E isso é sério, tá bom, gente? 5082-2822, o site, Lu? www.linguagemdocorpo.com.br. E lembrando que dia 25 também estaremos em Itu. Ah, Itu, é aqui pertinho. Yolanda, um beijo, hein? Vamos encher aí, vamos ajudar o pessoal e vamos sair compreendendo melhor essa coisa da linguagem do corpo para a cura, para a felicidade, a salvação da família e principalmente de relacionamentos amorosos, tá bom? Gente, um beijo no seu coração, um bom feriado para vocês e paz profunda. Tchau. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.